Bom, como a Carla acabou de dizer, o plenário do Supremo deve voltar hoje a analisar esse caso de colaboração premiada. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai explicar melhor o que deve ocorrer na sessão de hoje. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, ontem houve uma discussão interessante, sobre a possibilidade de julgar o habeas corpus. Qual a polêmica envolvida? Bom, a Carla chegou a mencionar alguma coisa, inclusive no que diz respeito ao resultado dessa polêmica, mas eu vou um pouco além. O que na verdade estava sendo discutido? O advogado, quando ele apresentou esse habeas corpus aqui no Supremo Tribunal Federal, ele se viu na seguinte situação: o acordo de colaboração premiada foi firmado entre o Ministério Público e Alberto Youssef. Então, o diretor dessa empresa de engenharia não seria parte naquele acordo de colaboração premiada e, por essa razão, ficaria aí prejudicada a possibilidade de recorrer daquela decisão de homologação. E existe uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, a súmula 606, em que ficou consolidado o entendimento de que não cabe habeas corpus para o pleno de decisão proferida pelo próprio STF. Então, ele preferiu arriscar apresentando o habeas corpus. Inclusive, esse habeas corpus foi distribuído para o ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, numa primeira análise, ele negou segmento habeas corpus. Ele disse que esse habeas corpus sequer poderia ser analisado no Supremo Tribunal Federal. O advogado, então, agravou dessa decisão do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli reconsiderou a decisão e decidiu submeter a análise do habeas corpus ao plenário. Então, na sessão de ontem, nós tivemos, nesse primeiro momento, exatamente a discussão se seria possível ou não efetivamente o plenário julgar esse habeas corpus, e houve um empate. 5 ministros entenderam que haveria sim possibilidade, porque o habeas corpus é o único instrumento que possibilita questionar qualquer tipo de decisão, inclusive de ministro relator. E havia um outro grupo de ministros, e essa divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin, no sentido de que, por analogia a um dispositivo do Código de Processo Civil, salvo engano, artigo 499, o advogado deveria, na verdade, ter manejado um agravo por ser um terceiro interessado, por ser um terceiro prejudicado. Diante desse empate, prevaleceu a posição que beneficia o réu nas causas de natureza penal. O próprio regimento interno estabelece que, em havendo empate, deve-se prevalecer, e o entendimento que prevalecia, então, era o conhecimento desse habeas corpus. 2 ministros já se manifestaram pela denegação da ordem, ministro Dias Toffoli e ministro Gilmar Mendes. E quais os principais argumentos da defesa, então, para requerer a nulidade da colaboração? O que eles argumentam, na verdade, é que a questão da própria credibilidade. De acordo com a defesa e com o que está exposto no habeas corpus, o colaborador não teria credibilidade para prestar essa colaboração. E ele se baseia num outro acordo que foi firmado, envolvendo um esquema em outro processo referente ao Banestado, em que houve uma colaboração de Alberto Youssef, e ele acabou quebrando os termos desse acordo. Então, um dos pontos seria exatamente a impossibilidade de se dar credibilidade, porque existe um dispositivo na Lei 12.850 de 2013, que trata exatamente dessa figura, como meio de prova da colaboração premiada, de que se deve atentar para a personalidade do colaborador. Então, um dos argumentos seria exatamente esse. O outro ponto é que dentro do acordo ficou constando que os bens de Alberto Youssef seriam liberados, e a defesa também contesta essa possibilidade, porque este não seria um tipo de benefício previsto na lei. Gisele, rapidamente, que tipo de benefício o colaborador pode obter? Bom, de acordo com a legislação, essa legislação é de 2013, esse benefício, inclusive, ele vai depender do grau de resultado da colaboração. A colaboração, para que ela tenha efetivamente resultado, ela tem que efetivamente desmantelar a organização criminosa, tem que chegar à identificação de coautores e partícipes, ou até mesmo possibilitar a recuperação de ativos que foram efetivamente perdidos naquele ilícito que foi praticado. Então, a depender disso, ele poderá ter redução da pena de até 2/3. Caso venha a ser condenado, essa pena também pode ser substituída. A pena privativa de liberdade, então, ao invés de ficar preso, ele pode responder por prestação de serviços à comunidade. E há casos, inclusive, em que a própria legislação possibilita o perdão judicial. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação por enquanto, mas no próximo bloco a gente volta para falar dos outros assuntos do plenário de hoje. Um minutinho, por favor.
Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no Supremo Tribunal Federal. Gisele, mais uma vez o plenário se debruça aí sobre o tema presídios. O que deve ser julgado dessa vez? Bom, está na pauta de julgamentos. Um dos itens envolve exatamente essa temática, é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? A sigla que essa ação recebe é de ADPF, que foi ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade. E o que eles argumentam é que existe uma verdadeira banalização dos direitos fundamentais dos presos e que a situação caótica do sistema carcerário brasileiro seria uma afronta direta à Constituição Federal e que, por essa razão, demandaria uma atuação do Supremo Tribunal Federal por conta das omissões do poder público, e aí ele aponta não só a União, como o Distrito Federal e os estados, de um modo geral, estariam todos omissos em relação a garantias básicas dos presos, e com isso acabaria que aquela função da pena de ressocialização, isso não seria cumprido, que o fato dele ter a privação da liberdade não lhe retira o direito de ter outros, porque eu tenho ali a restrição do direito de liberdade, mas os outros direitos eles deveriam ser preservados. Então, o direito de ter uma assistência à saúde, o direito de ter direitos e garantias mínimas que são previstas não só na Constituição Federal, como também na Lei de Execução Penal, deveriam ser assegurados. Então, o partido argumenta, inclusive, que a situação caótica configuraria um estado de coisas inconstitucional e que demandaria a atuação imediata da Suprema Corte. Tem pedido de liminar? Tem um pedido de liminar e, dentre os pedidos que são realizados, inclusive hoje na pauta, exatamente o que os ministros devem se debruçar é sobre esse pedido cautelar. Então, não deve ser analisado o mérito dessa ADPF. Dentre as medidas imediatas que estão solicitadas nessa ação é que o Supremo Tribunal Federal determine ao CNJ, por exemplo, que realize mutirões carcerários, que seja também obrigatória a questão das audiências de custódia, que é aquela apresentação do preso 24 horas após a prisão na presença de uma autoridade judiciária. No momento em que se for decretar, avaliar a necessidade ou não de prisões provisórias, que se verifique a preferência por medidas cautelares diversas da prisão. E até eles argumentam que, de certa forma, há uma banalização pela aplicação de prisões preventivas, cautelares de um modo geral. Enfim, são situações como até mesmo a elaboração de um plano nacional que seja executado dentro de um prazo aí de 3 anos. São várias medidas, algumas já a nível de pedido cautelar, outras relacionadas ao mérito da ação, mas todas elas com o objetivo de cessar esse desrespeito aos direitos fundamentais da população carcerária brasileira. Recentemente, o plenário se debruçou já sobre esse tema semelhante. Como é que foi? O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de julgar um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, envolvendo uma questão de reforma lá do presídio de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Houve uma ação que foi apresentada pelo Ministério Público no Tribunal de Justiça da região, e eles entenderam que o judiciário ele não teria possibilidade de interferir na administração pública. O caso acabou chegando aqui no Supremo Tribunal Federal e o entendimento do Supremo é que o judiciário pode sim determinar a realização de obras emergenciais exatamente para tentar suprir e garantir direitos mínimos. Então, desde que haja necessidade de obras, de reformas, de situações excepcionais, o Poder Judiciário poderia sim, e pode, de acordo com essa decisão, determinar obras em presídios, a exemplo do que aconteceu nesse caso de Uruguaiana, recurso extraordinário, julgado recentemente, com repercussão geral reconhecida, o que significa dizer que isso vincula, ou seja, obriga todo o judiciário brasileiro. Tá ótimo, Gisele, obrigada pelas explicações hoje. A gente volta semana que vem, vamos aguardar a decisão dos ministros desta semana, né? Semana que vem a gente volta a tratar do plenário. Volta obrigada. Sim.